O olhar de 1000 jardas é uma expressão poderosa e carregada de significado psicológico e histórico. Ela descreve aquele olhar vazio, distante, parado, como se a pessoa estivesse presente fisicamente, mas completamente ausente por dentro, olhando para algo que ninguém mais consegue ver. Hoje em dia, essa expressão ficou muito popular, principalmente por conta da pintura Olhar de 1000 jardas, ou Olhar de 1000 metros, feita pelo ilustrador e correspondente de guerra Thomas Calloway Lee III. A obra retrata um fuzileiro naval americano logo após uma batalha brutal no Pacífico. O soldado está vivo, em pé, mas seus olhos não demonstram emoção, medo ou reação. É um olhar quebrado. Um olhar profundo que retrata os traumas e horrores da guerra. Um olhar que presenciou morte, sofrimento, dor, agonia, desespero e angústia. Com o tempo, o termo passou a ser associado a soldados que sofreram estresse extremo nos campos de batalha, algo que hoje conhecemos como transtorno de estresse pós-traumático. Não é um olhar de coragem ou frieza, é um olhar de esgotamento total da mente. A pessoa viu, viveu ou sentiu coisas que ultrapassaram sua capacidade emocional de assimilar. Psicologicamente, o olhar de 1000 jardas representa um mecanismo de defesa. Quando o cérebro é exposto a situações intensas demais como violência, dor, morte, tortura, perdas profundas, choques emocionais, ele pode desligar parcialmente para proteger a pessoa. O olhar fica fixo, a expressão se apaga e a mente se distancia da realidade. Por isso, esse olhar não está restrito a soldados. Ele pode aparecer em sobreviventes de tragédias, pessoas que passaram por violência extrema, luto profundo, abuso, catástrofes, ou até em indivíduos que viveram longos períodos de pressão psicológica contínua. É o rosto de alguém que foi além do limite. Durante a Segunda Guerra Mundial, o combate atingiu um nível de brutalidade sem precedentes. Soldados passaram semanas, às vezes meses, sob bombardeios constantes, cercados por morte, lama, fome, medo e a sensação permanente de que poderiam morrer a qualquer segundo. O corpo continuava lutando, mas a mente começava a falhar. A Segunda Guerra Mundial foi extremamente devastadora para a mente humana, porque o combate não tinha pausas. Diferente de guerras anteriores, os soldados enfrentavam bombardeios aéreos constantes, viam cidades inteiras destruídas, lidavam com massacres, campos de concentração e genocídio em escala industrial. Esse nível de exposição constante ao horror causava uma espécie de entorpecimento emocional. Para sobreviver, o cérebro desligava partes da sensibilidade. O soldado ficava funcional, mas vazio. O olhar se tornava distante porque a mente se estava tentando escapar da realidade imediata. Imagine que você é um soldado da Segunda Guerra Mundial. Você está há meses em trincheiras apertadas, cheias de ratos, lama, chuva e inúmeras outras doenças.
A comida é escassa, racionada dependendo do lugar. O frio é insuportável. Você já matou muitas pessoas, das quais você nem sabia o nome, a idade, nem a história. Também já viu muitos companheiros de batalha morrerem, amigos de combate, que você jurou dar a vida por eles. Você já viu soldados que perderam mão, braço, perna e que ficaram com o rosto desfigurado por consequência de explosões. Mas ainda não é tudo, o pior está por vir. Ainda há algo brutal, monstruoso, desumano e trágico que você precisa ver. Imagine que você é um soldado chegando no campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia. De longe você começa a sentir um cheiro estranho, forte e nauseante. Você até chegou a ouvir boatos sobre o que o Terceiro Reich estava fazendo com os judeus. Mas era algo difícil de acreditar. Parecia terrível demais para ser real. Entretanto, ao chegar no campo, a realidade é brutal. Centenas de corpos de crianças, mulheres, homens e idosos estão empilhados em estado de putrefação. O impacto emocional e psicológico é avassalador. Esta é a cena mais dantesca que você vai presenciar em toda a sua vida. Sobreviventes correm para te pedir ajuda, um pouco de comida, de água. Todos eles estão em estado de anorexia, homens de 50 anos pesando 30 quilos, semblantes de agonia e desespero. Ao vasculhar o campo, você encontra inúmeras outras pilhas de corpos, além de valas, crematórios e sobreviventes que passaram por experimentos bizarros. São cenas que jamais você vai esquecer. Ficarão para sempre na sua memória. Essas cenas te darão pesadelos e despertarão uma profunda indignação, assim como um choque de realidade brutal sobre as monstruosidades que o ser humano é capaz de cometer. É nesse cenário que nasce o olhar de Mil Jardas, um olhar traumatizado com o sofrimento, um olhar traumatizado com a realidade, um olhar traumatizado com a verdade. Muitos relatos da época descrevem soldados sentados após batalhas, olhando para o nada, incapazes de falar, reagir ou até reconhecer onde estavam. Eles não estavam descansando, estavam quebrados. Quando a guerra terminou, milhares de veteranos voltaram para casa carregando esse olhar. A sociedade, no entanto, queria esquecer a guerra. Esperava-se que esses homens simplesmente retomassem suas vidas normalmente, trabalhassem, formassem famílias e seguissem em frente. Não havia espaço para falar sobre trauma psicológico. O silêncio virou regra. Assim, o olhar de Mil Jardas se tornou um símbolo do horror vivido no campo de batalha e da incapacidade da sociedade de lidar com as feridas invisíveis da guerra. Um filme excelente que retrata muito bem o olhar de Mil Jardas ou o estresse pós-traumático de um soldado é o filme Sniper Americano, baseado na história real de Chris Kyle, atirador de elite da Marinha dos Estados Unidos. O longa não é apenas um retrato de batalhas no Iraque, mas um estudo sobre guerra, patriotismo, trauma psicológico e os limites da mente humana diante da violência contínua. Chris Kyle é retratado como um homem moldado por valores fortes. Proteger os fracos, defender sua pátria e eliminar ameaças antes que elas causem dano. Essa visão de mundo, ensinada ainda na infância pelo pai, funciona como base moral para tudo o que ele faz ao longo da história. A narrativa o alterna constantemente entre dois mundos, o campo de batalha no Iraque e a vida doméstica nos Estados Unidos. Essa dualidade é um dos pilares do filme. Enquanto no Iraque Kyle é focado e letal, em casa ele é distante, silencioso e emocionalmente ausente. A guerra não termina quando ele volta para casa. Ela o acompanha. No campo de batalha, o filme enfatiza o papel psicológico do sniper. Diferente do combate direto, o atirador de elite vive uma guerra de espera, observação e decisão.
Cada tiro carrega um peso moral enorme. Kyle não dispara por impulso. Ele avalia, calcula e escolhe quem vive e quem morre. O filme explora essa tensão constante, especialmente quando civis, mulheres e crianças entram no campo de visão dele. Ao longo de suas 4 missões no Iraque, Kyle se torna famoso entre os soldados americanos, ganhando o apelido de Lenda por conta do número de alvos abatidos. No entanto, quanto mais eficiente ele se torna como sniper, mais fragmentado ele fica como ser humano. O filme deixa claro que cada morte, mesmo justificada dentro da lógica militar, deixa marcas invisíveis. O impacto psicológico da guerra é um dos temas centrais do filme. Kyle apresenta sintomas claros de transtorno de estresse pós-traumático como hipervigilância, dificuldade de se reconectar com a família, silêncio excessivo, explosões emocionais e um olhar constantemente distante. Algo muito próximo do chamado olhar de 1000 jardas. Ele está em casa, mas sua mente ainda está na guerra. O dilema moral também é retratado de forma brilhante no filme. Kyle é colocado a todo momento na difícil decisão de escolher em quem vai atirar, quem ele vai matar, quem vai viver ou morrer. Nesta cena, esse dilema chega ao ápice quando Kyle observa uma mulher entregando uma granada a uma criança, que começa a caminhar em direção aos soldados americanos. Nesse momento, Kyle é colocado diante de uma decisão perturbadora. Não matar a criança, arriscando a vida dos companheiros ou salvar seus companheiros, mas matar uma criança a sangue frio. A guerra força uma escolha, onde todas as opções são emocionalmente difíceis. Os braços dela não mexem, tá carregando alguma coisa. Ela tá passando pro garoto uma granada russa RKG. Você disse uma mulher e um garoto? Vocês estão vendo? Confirmam? Negativo. Sabe quais são as normas? Você decide. Vão acabar com você se estiver errado. Vão te mandar pra Leavenworth. Com 160 homicídios nas costas, no pós-guerra, Kyle retorna para casa, mas já não é o mesmo homem, ele está mudado. É impossível apagar da memória tudo o que viu e fez. Nesta cena, ele está sentado diante da TV, mas ela está desligada. Ele apresenta um olhar de 1000 jardas profundo, olhando para o absoluto nada, ouvindo gritos, tiros e explosões, revivendo os horrores da guerra. Kyle decide buscar ajuda e tratamento. Ele se junta em um grupo de autoajuda com outros veteranos de guerra. A cena mostra como cada ex-soldado lida com seus traumas e com as feridas deixadas pelos combates, feridas físicas e psicológicas. Nos minutos finais, vemos Kyle em processo de reconstrução. Ele deixou o combate e está mais presente com a família. Psicologicamente, esse é o momento em que ele tenta dar sentido ao próprio sofrimento. Entretanto, a história de Kyle acaba de forma trágica. Em 2 de fevereiro de 2013, Kyle e um amigo, Chad Littlefield, foram mortos a tiros por Eddie Ray Routh, um fuzileiro naval veterano de guerra de 25 anos de idade. Kyle e Chad haviam levado Eddie para um rancho para ajudá-lo em seu tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, após ele ter sido internado em várias casas de saúde mental nos últimos 2 anos e ter sido diagnosticado com esquizofrenia. Segundo a família, Eddie manifestou suas doenças ainda enquanto servia o exército. O olhar de 1000 jardas não é um olhar de raiva, medo ou desespero. É um olhar vazio de sentimentos e emoções. É um olhar que representa uma alma em busca de significado. Um olhar de perplexidade com a realidade. Esse olhar levanta um debate. Qual o significado do sofrimento humano?
Quer saber como um brasileiro chamado Raimundo Nonato inspirou o 11 de setembro? Clica no vídeo que está aparecendo na tela. Eu sou o Metamorfo, e não se esqueça, o conhecimento liberta.